Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Numa altura, embaixador, em que estamos a poucos dias de Donald Trump tomar posse para o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, que expectativas é que tem para os próximos 4 anos? António, é talvez a questão de 1 milhão, neste caso, de dólares. Nós estamos, de facto, eu acho que o mundo está todo expectante relativamente àquilo que foi Trump, em função, Digamos que o mundo parou nos últimos 2 meses à espera exatamente de 20 de janeiro. exatamente, e há uma, e em particular, aquilo que mais diretamente nos concerne, a questão da Europa. A Europa está, digamos, altamente expectante face àquilo que o seu aliado principal pode vir a fazer em função de uma nova liderança. A Europa tem uma experiência dos 4 anos de Trump na eleição de 2016, tem uma experiência traumática naquilo que foi o modo como Trump se relacionou, quer com os aliados europeus, desde logo os seus principais aliados, a Alemanha, o próprio Reino Unido, também a França, mas também, digamos, o modo como olhou para as instituições da natureza multilateral que mais nos dizem respeito, quer a União Europeia, enquanto tal, como entidade coletiva, quer a NATO, face à qual Trump mostrou, digamos, uma atitude que a certa altura quase que pôs em causa a sobrevivência da instituição. Houve esses 4 anos, a vida política internacional evoluiu muito, duas guerras surgiram entretanto, uh, a Ucrânia e a questão do Médio Oriente, e em particular o agravamento da tensão no quadro israelo-palestino. Trump, que durante o seu período de mandato não fez nenhuma guerra, utilizar uma expressão simples, ou não quis fazer nenhuma guerra, pelo contrário, deu sinais de querer desengajar os Estados Unidos dos cenários de conflito, no fundo correspondendo àquilo que é um sentimento americano. Os americanos vão e vêm nesta matéria, que é um sentimento americano de retração de conflitos no quadro internacional, de não ter soldados no quadro internacional. Os Estados Unidos têm soldados um pouco por todo o mundo, têm centenas de bases por todo o mundo, para defender aquilo que consideram ser os seus interesses, e que às vezes querem identificar como sendo os nossos. Mas, por outro lado, os Estados Unidos não querem ter guerras e, portanto, os períodos das guerras, Vietnã, primeiro Coreia, depois Vietnã, depois o próprio Afeganistão, Iraque, depois o Afeganistão, etc. Todos esses cenários de guerra em que estiveram envolvidos americanos, em que morreram tropas americanas, têm um impacto muito negativo no imaginário interno americano. E Trump, no fundo, simbolizou essa atitude. Portanto, Trump agora há uma grande expectativa sobre se Trump vai conseguir intervir nos dois cenários cujo conflito está mais aceso, na Ucrânia e na Israel e Palestina, e vamos ver o que é que vai fazer. Na Ucrânia já se percebeu que Trump tinha uma ideia, que é uma ideia que no fundo passava por uma acomodação de alguns dos interesses russos, nomeadamente ao nível das zonas que os russos ocupam dentro da Ucrânia, e digamos que com isso, consagrando ou não, de facto ou de jure, aquilo que é essa mesma ocupação. No caso de Israel, Trump deu sinais no passado de que dava mão livre a Israel, e tendo em atenção aquilo que agora aconteceu na Síria, com a partição da Síria e um poder que tem dificuldades em afirmar-se, a sensação que existe é que Trump vai dar mão livre a Israel nessa área. Veremos como é que isso se reflete depois no relacionamento com vizinhos, como é o caso do Irão, e qual é o papel que nessa matéria tem a Arábia Saudita, por exemplo, que é outro poder regional. Mas estamos aqui num tempo de expectativa, mas volto a dizer, nós vivemos muito na Europa marcados pelo Trump internacional. Ora bem, o Trump que os americanos elegeram foi para gerir os Estados Unidos.
E os americanos vão ter, nos próximos tempos, em particular a partir do dia 20, e das chamadas ordens executivas que Trump anunciou que vai pôr em funcionamento, no fundo, para desmantelar um pouco aquilo que era a herança do seu antecessor, Joe Biden. Há muita coisa na política interna americana que vai mudar. E é isso que interessa para os americanos, muito mais do que a política externa. Nós vivemos marcados pelos efeitos da política externa, porque há dimensões da política interna que obviamente têm a ver com a política externa, as questões fiscais, as questões aduaneiras, etc., que no fundo acabam por implicar no quadro exterior e em particular no quadro de relações económicas externas dos Estados Unidos. Mas os americanos estão à espera do Trump para dentro, para os bolsos, para a inflação, para as taxas de juros, para as questões da habitação, etc. Tudo isso é o Trump que os americanos esperam. Nós estamos à espera do Trump exterior. Vamos ver. Volto a dizer aquilo que disse no programa passado, creio eu. Isto denota o papel absolutamente desmesurado que a América tem na nossa vida. Papel extraordinariamente desmesurado que a América tem para o mundo. Todos os cenários no mundo estão expectantes relativamente ao novo presidente americano. Não estão em relação ao novo presidente da Croácia, ou à eleição do presidente da Croácia, como nós iremos ver a seguir. Estão em relação ao presidente americano, porque sobredetermina todas as relações internacionais. Vamos ver qual será o sentido do seu discurso, vamos ver quais são as suas prioridades, vamos ver se confirma o encontro dele com Vladimir Putin, quer dizer que se repararmos bem, a Europa recusa-se a falar com Vladimir Putin. Os líderes europeus recusam-se a falar com Vladimir Putin. Outro dia houve aquela conversa telefónica entre o chanceler alemão Olaf Scholz e Putin, e já foi quase um escândalo no plano internacional. Ora bem, Trump tenciona encontrar-se com Vladimir Putin. Será que isto vai dar algum resultado? Será que vai dar algum compromisso? Eu gostava de dizer uma coisa que releva um pouco da minha experiência pessoal. Este tipo de encontros entre dois líderes de dois grandes países, não são coisas que levem a resultados em função do encontro. Os encontros são preparados. Os encontros, aquilo que vai acontecer, ou que eventualmente possa vir a acontecer, no quadro de um encontro entre Trump e Putin, é algo que está a ser preparado neste momento nos bastidores. E, portanto, quando Trump e Putin assinarem qualquer coisa, ou acordarem qualquer coisa mesmo sem assinarem, é algo que já foi preparado. Porquê? Porque dois líderes a este nível não estão disponíveis para cenários de confronto diplomático que possam não dar resultados. Quer dizer, podem depois, inclusivamente, marcar uma outra conversa. Mas, dito isto, estas coisas normalmente têm uma preparação prévia e têm um acordo prévio mínimo. E isso seguramente já está a ser preparado. Se eu posso fazer uma previsão, digamos, quem tem que estar preocupado nesta questão é claramente Volodymyr Zelensky e claramente também a Europa, porque os interesses europeus serão aqueles que os Estados Unidos entenderem que devem ser respeitados. Claro, pegando nessas suas últimas palavras, embaixador, e para uma resposta rápida, permita-me que lhe pergunte o seguinte: Donald Trump disse recentemente que achava que os 2% de gastos, 2% do PIB de gastos dos países que fazem parte da NATO em defesa é pouco, 5% seria o ideal. Aquela espécie, vou usar este termo, aquela espécie de tarefeiro que é o secretário-geral da NATO, veio esta semana a Bruxelas repetir exatamente isso. Parece-lhe que é execuível 5% do PIB, cada país, gasto na defesa? Mark Rutte disse mais do que isso, António. Mark Rutte disse que para se substituir aos Estados Unidos num quadro de autonomia europeia, a União Europeia tinha que gastar, cada país da União Europeia tinha que gastar 10% do seu PIB, 10% do seu PIB, para conseguir, digamos, substituir-se aos Estados Unidos. Portanto, Trump diz que dentro da NATO é preciso ir a 5%. Mark Rutte diz que se não querem ficar dentro da NATO e querem criar uma autonomia estratégica própria, têm que ir até aos 10%. 10% acaba com as pensões. 10% acaba com o modelo social europeu.
10% acaba com... E 5% também. Quer dizer, 5%. Se nós não conseguimos, em Portugal, chegar aos 2%, e mesmo assim temos o nosso orçamento completamente esticado, e vemos os professores, os médicos, enfim, os polícias, toda a gente a protestar por mais dinheiro e dizem que não há dinheiro, se passássemos a 5%, digamos, seria, digamos, algo que daria cabo de algumas políticas públicas. Dir-me-ão alguns, mas então, ou querem ter segurança ou não querem ter segurança, ou então, como diz Mark Rutte, querem começar a aprender russo. Bom, a questão é saber se nós consideramos, como Mark Rutte, que existe um perigo de segurança europeu, dentro da Europa, face à Rússia, que implica um maior comprometimento em matéria de segurança e defesa. Se consideramos isso, temos que considerar ao nível das políticas públicas, ao nível do orçamento, esse tipo de despesas. E, portanto, agora a questão é uma escolha. A questão é pura e simplesmente uma escolha. Eu duvido, devo confessar, duvido que haja condições de natureza democrática, quero dizer, com os parlamentos a aprovar isso, para subir muito mais o orçamento de defesa. Portugal comprometeu-se, aliás, como a Espanha, a subir o orçamento de defesa, até aos 2% até 2029. Isto é um compromisso de 2004, creio eu, na cimeira da NATO em Gales, e que os Estados Unidos têm pressionado, volto a dizer, não é só os Estados Unidos de Trump que pressionaram isto. Já no passado, Clinton, Obama, etc., fizeram essa pressão. O chamado burden sharing, a partilha de responsabilidades e a partilha de custos. E a Europa não foi capaz de ir a jogo, e não foi capaz de ir a jogo por uma questão que eu já tenho dito aqui, é que a Europa esteve sempre convencida que era do interesse dos Estados Unidos estar na Europa e que era do interesse dos Estados Unidos gastar na Europa esse dinheiro em função dos seus próprios interesses de segurança. Quando, a certa altura, aparece um presidente americano, que é Trump, no mandato passado, a dizer isto não é o nosso interesse de segurança, isto é o vosso, logo vocês têm que pagar, aí levanta-se um novo problema. E para esse problema ainda, o debate ainda não está completo. António Costa terá convocado uma reunião de chefes de Estado, de primeiros-ministros e da NATO também, com participação da NATO, para discutir esta questão da segurança na Europa, mas eu acho que ainda estamos muito longe de dar um passo em frente e passar para os 5%. Acho que os 5% representaria, digamos, uma machadada em algumas políticas públicas, nomeadamente de bem-estar social na Europa, terríveis. Dir-me-ão, volto a dizer, querem segurança ou querem bem-estar? Se a opção for essa, esse vai ser o debate futuro dentro da União Europeia. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos leve até ao Médio Oriente, onde há quase uma semana há um acordo entre Israel e o Hamas que está iminente e continua iminente. Tantas horas depois, aparentemente, a iminência vai ser para se arrastar nos próximos dias, pelo menos, talvez até 20 de janeiro, e continuamos a 20 de janeiro. Não lhe parece, embaixador? António, o único acordo em matéria de libertação de reféns e de libertação de prisioneiros que foi conseguido foi para libertar os prisioneiros americanos no início desta guerra. Se lembrar bem, os americanos, há um livro de Bob Woodward que eu estou a ler, chamado War, que conta essa história em detalhe. A partir do momento em que houve o ataque terrorista de 7 de outubro de 2022 ao 2023, peço desculpa, a Israel, feito pelo Hamas, a grande preocupação americana foi libertar os reféns de nacionalidade americana. E esses foram libertados, nessa altura. E a partir daí, tudo entrou, digamos, em sucessivos avisos e anúncios de que ia haver um cessar-fogo. Eu não sei o que é um cessar-fogo hoje em Israel, em Gaza, António. Devo confessar que não sei o que é um cessar-fogo. Se você olhar para as imagens de Gaza e saber o que é um cessar-fogo ali. Cessar-fogo ali é a retirada das tropas israelitas daqueles escombros, dos túneis, daquilo tudo. Quer dizer, portanto, a ideia que havia era que havia uma paragem das hostilidades, Israel fazia um phasing out, uma saída progressiva das suas tropas, manteria uma buffer zone, uma zona de tampão durante algum tempo, sairiam 33
reféns, aparentemente há 100 reféns, à volta de 100 reféns, não se sabe se muitos não estarão mortos já, porque com tantos ataques israelitas e eventualmente algumas retaliações internas dentro de Gaza, alguns daqueles reféns, coitados, já devem ter desaparecido. E, portanto, nós estamos neste momento na tentativa de encontrar uma maneira de tirar 30 e tal pessoas, e esta pressa também tem muito a ver com a transição americana, porque Trump já disse que quer isso resolvido. Portanto, Trump tem também um direito nessa área, pelos vistos. E, portanto, depois o que é que isso significa? Significa que Israel não volta a Gaza? Depois significa que Israel deixa sair os prisioneiros? E que prisioneiros? Porque Israel tem milhares de prisioneiros palestinos. E esses prisioneiros palestinos vão para onde? Porque a questão é esta, vão para a Cisjordânia, onde serão presos muitos deles logo a seguir, porque na Cisjordânia hoje a situação é uma situação de repressão seletiva por parte das autoridades israelitas, quer com a ajuda dos colonatos, quer através do próprio exército e da polícia israelita, junto daquilo que era o território da autoridade palestina. Vão viver para onde? Vão ser exilados? Para onde é que vão exilados? Para o Líbano, para o que resta do Líbano, para a Jordânia, para o Egito, que não os quer. Portanto, nós estamos aqui com uma situação que é um bocadinho teatral, quer dizer, o que muito provavelmente vai acontecer é a libertação de alguns prisioneiros até à tomada de posse de Trump, no dia 20, a libertação paralela de alguns presos daqueles que estão nas prisões israelitas, de palestinos que estão nas prisões israelitas, e algum gesto de natureza tática de Israel no território de Gaza. Mas o essencial em Gaza, que era uma reconstrução, a possibilidade das populações regressarem aos sítios onde viviam, etc., tudo isso está muito, muito, muito longe. Eu acho que este é um grande teatro que ali se está a fazer e que tem muito a ver com as eleições americanas e com a necessidade de haver um gesto antes das eleições americanas. Parece-lhe, embaixador, que o facto de os países árabes e o mundo islâmico no geral, desde logo a Liga Árabe, estarem tão calados relativamente a toda esta questão, terá exatamente a ver com o facto de não estarem interessados em participar no teatro? António, a Liga Árabe é uma entidade que já teve grande importância, a sua própria coesão e, em particular, a sua atitude comum no plano internacional e junto dos atores internacionais, no sentido de forçar uma solução de paz para o Médio Oriente, já teve melhores dias. Hoje em dia, os países árabes são pescados à linha, eu diria, quer por Israel, quer pelos Estados Unidos, através dos acordos de Abraão, através de pressões diretas que os Estados Unidos fazem e que utilizam, por exemplo, nesta questão dos reféns, utilizam o Qatar, utilizam o Egito, mas quer dizer, não se ouve falar aí, às vezes os Emirados Árabes Unidos, mas depois já não há Síria neste momento, não é? Já não há, a Jordânia é praticamente uma non-entity, o Líbano está ainda a curar-se das feridas da guerra entre o Hezbollah e Israel, e portanto a Liga Árabe eu não diria que é um talking shop, mas é algo pouco mais do que um areópago para a conversa. Hoje em dia não há uma identidade comum árabe ou muçulmana, digamos, porque uma coisa é muçulmanos, outra coisa é árabes, que é uma coisa que às vezes as pessoas não dão conta não fazem essa diferença. Os iranianos são muçulmanos, mas não são árabes, e dentre os muçulmanos há os xiitas e há os sunitas. A Turquia é muçulmana, mas não é árabe, e é sunita, e portanto temos aqui uma grande variedade, e é nesta divisão que as coisas se vão continuar. Eu não me parece que seja de esperar muito da Liga Árabe e de alguma coesão por parte dos países árabes nesta fase. O único pano de fundo comum ainda é a ideia dos dois Estados, que é uma ideia mirífica que se mantém no mantra internacional, mas em que muito pouca gente acredita. Claro. Estamos para ver no que acontecerá exatamente com a iminência do acordo que está para vir. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.
Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez, como o embaixador antecipou, para falarmos da presidência da Croácia, para onde foi reeleito o anterior presidente. E gostava de ouvir, embaixador, na circunstância em que a reeleição do presidente da Croácia denota que há alguma dificuldade na Europa e na União Europeia em travar perspectivas políticas pró-russas, não lhe parece? Não me parece que o presidente croata seja um presidente pró-russo. Os discursos na Europa Central têm sempre umas várias nuances. O presidente croata é um presidente que condenou a ocupação russa da Ucrânia, depois manifestou-se reticente sobre o modo como se fazia digamos, o fornecimento de material militar à Ucrânia. Mas uma coisa digamos, não mostra uma atitude pró-russa necessariamente. É uma figura que, de certa maneira, traduz aquilo que é um sentimento que começa a expandir na Europa, digamos, o cansaço relativamente ao fornecimento de material e ao desgaste financeiro, etc., que representa a ajuda à Ucrânia, e, portanto, é provavelmente alguém, e vou ser cuidadoso com as palavras, que não partilha a noção hipersecuritária de que a defesa da Ucrânia é a nossa defesa. Há quem pense assim, e que considere que a defesa da Ucrânia tem importância para a defesa global da Europa, mas não é, digamos, a nossa última fronteira. E o presidente croata, o presidente croata, na Croácia o presidente não é um presidente executivo, digamos. Eu não posso fazer este paralelo porque não sei o suficiente sobre a vida constitucional da Croácia, mas posso crer que há qualquer similitude entre o presidente da Croácia e o presidente de Portugal. Isto é, a capacidade de influência do presidente da Croácia é idêntica à do presidente português. É um semipresidencialismo, um parlamentarismo com uma pequena vertente presidencial. E, portanto, o presidente da Croácia é uma figura muito conhecida na Croácia, já foi primeiro-ministro, e ganhou, foi estas eleições presidenciais para a sua reeleição, tinha já feito 5 anos, e nessa reeleição conseguiu, na primeira volta, 49% contra 19% do seu opositor, que era favorável ao governo atual, e depois na segunda eleição consegue 74%, ficando o seu opositor com 26%. Volto a dizer, esse seu opositor é alguém que é favorável ao governo do país. O que significa, portanto, que há aqui uma espécie de coabitação entre o presidente com uma perspectiva mais reticente relativamente aos apoios à Ucrânia e um governo que se tem mostrado bastante favorável à política, nomeadamente à política europeia, relativamente à Ucrânia. Então esta tensão, volto a dizer, também de certa maneira traduz a dualidade que existe em vários países relativamente à questão ucraniana e ao cansaço da questão ucraniana pelo impacto que isso tem ao nível das políticas públicas dentro dos vários países. Veremos o que é que isto vai dar. A Croácia é um país que está independente desde 1991, digamos, tem mais ou menos o mesmo partido, enfim, com alguns momentos em que a oposição esteve no poder, mas basicamente são partidos conservadores que têm estado na liderança da Croácia, e este presidente é um presidente ligeiramente mais à esquerda, é um presidente da ala social-democrata, mas volto a dizer e a repetir o que disse, foi um presidente que na altura condenou a invasão russa da Ucrânia neste momento. Vamos ver o que é que isto dá, e temos que perceber que este presidente não é quem está sentado no Conselho Europeu a representar a Croácia. Quem representa a Croácia no Conselho Europeu é o governo. E, Claro. portanto, não é este presidente que influencia isto. Agora, é uma figura muito popular, ter 70 e tal por cento de votos torna-o muito popular, revela que é muito popular, e, portanto, não deixa de ter alguma influência e algum poder de ligação à opinião pública croata. Parece-lhe, embaixador, como dizem alguns analistas, que a eventualidade, que esta linha, este desalinhamento político relativamente à resposta da União Europeia e da Comissão Europeia à Rússia, este desalinhamento crescerá
se os países dos Balcãs entrarem na União Europeia? Não vão entrar a tempo, António, de poderem ter este impacto. As entradas destes países na União Europeia vai demorar muitos anos. Nós isto não vai ser de um dia para o outro que vai haver a entrada de um país para a União Europeia. Isto não é assim. Os países têm que fazer e cumprir os 30 e tal capítulos e a transferência, a transposição de toda a legislação, são 80 e tal mil páginas. Têm que tem que ser, as suas entradas têm que ser ratificadas por todos os parlamentos de todos os atuais países da União Europeia, o que significou no passado 18 meses no mínimo, e portanto vai significar muito mais agora, porque 18 meses era quando não estavam lá os 12 países, os últimos 12 países. Portanto, vamos ter aqui um processo de vários anos. E, portanto, este impacto a sentir-se vai ser no futuro. E depois não é unívoco o sentimento dentro destes países relativamente à Rússia. Portanto, vamos ter aqui muito tempo ainda. O impacto dos países balcânicos dentro da União Europeia só se vai sentir muito a prazo. Esses países agora continuam a reagir por agendas nacionais. Neste momento, a Croácia é um país que tem um custo de vida altíssimo, tem uma inflação altíssima, tem grandes pressões ao nível da juventude sobre as questões do emprego, sobre as questões das questões de emprego, mas também ao mesmo tempo tem uma falta de mão de obra terrível em determinados setores, tem problemas de habitação grandes, há agendas nacionais que impactam muito sobre a atitude dos países, eu diria mesmo muito mais do que a questão russa, e a Croácia não tem fronteiras com a Rússia, quer dizer, isso também é uma coisa que é muito importante. A sensibilidade dos países europeus face à Rússia varia muito em função da sua distância física. Eu diria que Portugal é talvez uma exceção, pela simples razão de que Portugal continua a ser, nas estatísticas europeias sobre a sensibilidade da questão ucraniana e na relação com a Rússia, um país muito sensível, talvez pela presença aqui de comunidades ucranianas fortes, mas no resto, digamos que a sensibilidade tem a ver com a proximidade geográfica. Claro. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com três novos ou os mesmos temas, dependendo do ponto de vista. Obrigado e até para a semana.